São 9h46 e já vamos passar então para o nosso comentarista Juarez da Luz, que já está aqui ansioso para dar as notícias de esporte, né, Juarez? Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, ouvintes internautas. Bom dia, Michel, na operação de imagens ali no PC. Então, o Grêmio, falando da Série B, depois um pouquinho da Série A. O Grêmio encara hoje, fora de casa, o Sampaio Corrêa. Vamos lá então para a notícia. Sampaio Corrêa e Grêmio se enfrentam hoje, sexta-feira 30, né, às 19 horas, pela 32ª rodada da Série B. A partida acontece no estádio Castelão, em São Luís, no estado do Maranhão. O Sampaio busca a vitória para atingir os 45 pontos e carimbar a permanência na Série B do ano que vem. O tricolor é o 10º colocado com 42 pontos, o tricolor maranhense, né? Porque são dois tricolores. O tricolor maranhense é o 10º colocado com 42 pontos. A equipe maranhense conta que a força de sua casa, ele conta com a força de sua casa, onde perdeu apenas uma vez na competição. Já o Grêmio é o vice-líder com 53 pontos. Renato Portaluppi deve poupar alguns titulares na partida desta noite. O foco da equipe gaúcha está voltado aos próximos jogos, depois desse de hoje, né? Que são contra o CSA, o Londrina e o Bahia, fora de casa. Melhor dizendo, fora de casa, o tricolor venceu apenas 2 partidas em 15 jogos. Você pode assistir o jogo do Grêmio entre Sampaio, Corrêa e Grêmio pelo Premier, com narração de Júlio Oliveira e comentários de Paulo Nunes e PC Vasconcelos. Na central de arbitragem estará o PC Oliveira. Prováveis escalações: o Sampaio Corrêa deve entrar com Luiz Daniel, Mateuzinho, Alan Godoy, Paulo Sérgio e Pará, André Luiz, Ferreira e Rafael Vila, Pimentinha, Igor Catatal e Gabriel Poveda. O técnico é Léo Condé. O Grêmio deve entrar com Breno, Rodrigo Ferreira, Natan, Kahneman e Nicolas, Thiago Santos, Tassiano ou Lucas Silva e Bitelo, Biel, Guilherme e Elkson. O técnico é Renato Portaluppi. A arbitragem fica por conta de Rafael Trace, de Santa Catarina, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Henrique Nel Ferreira. O VAR é por conta de Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Então, falando um pouco da Série B, vamos lá, vamos buscar a tabela da Série B. Falando um pouco da Série B, ontem teve um jogaço. Teve um jogo de 6 pontos, praticamente o jogo foi, eu já falava ontem aqui, que o jogo seria uma decisão, um jogo de 6 pontos, e realmente foi. O jogo foi muito competitivo, entre Vasco da Gama e Londrina. O jogo foi no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e começou às 21h30. Eu consegui olhar o primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, eu troquei de canal e eu fui assistir o debate dos candidatos à presidência da República. No primeiro tempo, na verdade, o resultado aconteceu no primeiro tempo. No início, até os 6 minutos do primeiro tempo, o Londrina atacou o Vasco. O Londrina estava melhor na partida. Até que uma bola alçada, um lateral cobrado para a área, chovia, né, o campo molhado, o goleiro acabou não fazendo a leitura correta do kick da bola e não conseguiu intervir. E ele já caído, o jogador do Vasco acabou fazendo o primeiro gol. Acabou fazendo o gol inicial, né? Vasco 1, Londrina 0. Isso na primeira parte do primeiro tempo. Na reta final do primeiro tempo, com um golaço do Caprini, o Londrina empatou 1-1. Esse foi o placar de ontem. Com esse resultado, a diferença continua em 3 pontos entre Vasco e Londrina. O Vasco é o 4º com 49 e o Londrina é o 5º com 46. Isso falando da 32ª rodada. Só que o Londrina pode ser ultrapassado nessa rodada pelo Ituano. O Ituano tem 44 pontos. O Ituano tem 44 pontos e enfrenta o CRB
em casa no sábado às 18h30. Vencendo vai a 47, assume a 5ª colocação e fica a 2 pontos do Vasco. Então o Vasco continua sendo ameaçado aí de não garantir volta para a Série A do ano que vem. Está fazendo jogos, oscilando muito nos jogos, ora fazendo jogos bons, ora fazendo jogos medianos e ruins, sofre muitos gols nos últimos jogos e está pondo em risco a volta à elite do futebol brasileiro. O Bahia e o Grêmio não jogaram na rodada ainda, o Grêmio tem 53 e o Bahia 52. Então, segundo e terceiro lugar, pode o Grêmio se manter na vice-liderança ou pode perder a posição para o Bahia. Mas na pior das hipóteses, qualquer um deles vai ficar na terceira posição. Na zona de rebaixamento, ontem teve outro jogo, falando agora na parte de baixo da tabela. Teve o clássico, não foi ontem, foi na quarta-feira, Sport 2, Náutico 1. E com esse resultado, o Náutico continua lá na última colocação, com 27 pontos. Depois vem o Operário 31, Brusque 31 e CSA 35. O Guarani de Campinas tem 35, mas tem uma vitória a mais do que o CSA. Tirando o Náutico, todos eles ainda não jogaram na rodada. Então, o Brusque, mesmo vencendo, continua no Z4, o Operário também, e aí fica lá um pouquinho em cima, o CSA com 35, o Guarani com 35 e a Chapecoense com 35. Esses aí é o que um deles vão ficar no Z4 nessa rodada. Falando do resto da rodada aí, então, começou lá na quarta-feira com Ponte 1, Cruzeiro 4, Sport 2, Náutico 1, Tombense venceu ontem por 2-0 o Novo Horizontino, em casa, né? E o Tombense, então, está na 10ª posição com 43 pontos. O Novo Horizontino está na 14ª com 36. Vasco 1, Londrina 1, jogo de ontem à noite ainda. Hoje tem CSA e Guarani às 19 horas, Operário e Vila Nova também às 19 horas, Sampaio, Correia e Grêmio também às 19 horas, Chapecoense e Bahia às 21h30, Brusque e Criciúma no sábado às 11 da manhã. E no sábado às 8h30, para encerrar a rodada, Ituano e CRB. Vamos falar agora um pouquinho de Série A. Lembrando sobre a Copa Santa Alta, lembrando que nesse fim de semana não tem Copa Santa Alta, né? Por tratar-se de dia de escolher dia de eleições, né? Então, domingo, 2 de outubro, dia de eleições, é dia de escolher 5 cargos, né? O presidente da República, o governador dos estados e do Distrito Federal, o senador, deputado federal e deputado estadual. Então, não haverá Santa Alta, Copa Santa Alta. Vamos lá, então, Brasileiro Série A. Brasileiro Série A, onde tem o Palmeiras como líder, né, 60 pontos, a 9 do vice-líder, que é o Fluminense com 51, Inter está em terceiro com 50 e Corinthians em quarto com 47 pontos. Flamengo tem 45, está na 5ª posição. Os jogos pela 29ª rodada começam no sábado às 15 horas, Atlético Mineiro e Fluminense. Também às 15 horas no sábado tem Inter e Santos. Também às 15 horas no sábado, Ceará e América. E no sábado às 19, Flamengo e Bragantino. Também no sábado às 19, Goiás e Fortaleza. Também no sábado às 19, Avaí e Atlético Goianense. E Atlético Paranaense e Juventude também no sábado às 19. No sábado às 21 horas tem Corinthians e Cuiabá. E na segunda-feira, dia 13 de outubro, Botafogo e Palmeiras. E na quinta-feira, dia 20 de outubro, esse jogo foi transferido para dia 20 de outubro, né? Porque o São Paulo tem a decisão agora no sábado da Sul-Americana, o primeiro jogo, né? Contra o Independente Del Valle, é isso, né, Michel? Contra o Independente Del Valle, é o primeiro jogo da decisão, agora no sábado. Eu não... Oi? Perdão, a decisão de um jogo só. Então a decisão é nesse sábado contra o Independente Del Valle. Eu não lembro o horário agora, o Michel vai ver para nós o horário do jogo aí. E aí o São Paulo então teve que transferir o jogo dele contra o Coritiba para quinta-feira, dia 20 de outubro, às 20 horas.
O jogo é às 17 horas, a decisão da Sul-Americana, às 17 horas entre São Paulo e Independente del Valle. Por hoje era isso, Sabrina. Então tá, muito obrigada, viu, Juarez? Semana que vem retornamos aí com mais momento esportivo aqui pela BJ Rádio Web. Se Deus quiser, retornaremos na segunda-feira a partir das 9h45. Tenham todos um excelente fim de semana e votem certo. Boas eleições para todos. Isso aí, muito obrigada. E a gente vai finalizando também o nosso programa por aqui, né? Nos despedindo de toda a audiência que esteve junto com a gente desde as 8h30 da manhã. Lembrando que a audiência 9